o resumo da ópera é o seguinte: eletrônicos mais caros. Governo eleva em até 25% o imposto de importação sobre 1.000 itens de tecnologia. A medida eleva a tarifa sobre celulares, máquinas e eletrônicos e deve gerar 14 bilhões aos cofres públicos. Olha que maravilha! Estamos precisando arrecadar. Que tal se a gente taxar a tecnologia? Tecnologia essa que provavelmente aumentaria a produtividade das empresas dentro do Brasil. Exatamente num momento em que a gente vota o fim da escala 6x1, que com certeza traria um alívio na vida do trabalhador, um dia a mais para o trabalhador gastar o pouco salário que tem ou organizar a tua própria vida, né? Seria muito bom, só que o governo poderia estar fazendo o contrário, diminuindo a carga tributária das pessoas, dos trabalhadores e das empresas para aumentar a produtividade do Brasil. Mas a gente viu que o caminho é o contrário. Dessa vez não foi de Washington que veio o anúncio de novas tarifas. Olha o outro aqui fazendo piada no jornal, né? Mas de dentro de casa mesmo, pelo governo federal. O ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, elevou o imposto de importação sobre mais de 1.000 produtos com alíquotas que podem chegar a 25%. A lista inclui smartphones, freezers, painéis com LCD e LED, além de máquinas e equipamentos usados pela indústria. Você gamer, meu querido, minha querida, que ia montar seu computador, comprar placa de vídeo, comprar aí equipamento para trabalhar com edição de vídeo, com edição de música, com sei lá o que, cuidado, tá? Porque vai ficar mais caro agora. A justificativa oficial é a conhecida: proteger a produção nacional. O objetivo, porém, é fiscal: arrecadar 14 bilhões extras nesse ano. Pessoal, essa história de vamos proteger a indústria nacional e vamos aumentar impostos, assim como o Donald Trump tá fazendo nos Estados Unidos, é conversa para boi dormir, tá? Se fosse assim, o Brasil já seria uma potência mundial, porque a gente tem a maior carga tributária, a maior barreira tributária do mundo. Se você não assiste, vai lá assistir aqueles área restrita do aeroporto de Guarulhos, para você ver o tanto de taxa que os policiais lá da Polícia Federal ficam só taxando todo mundo que entra com qualquer produto, qualquer iPhone aqui dentro do Brasil. O imposto é ridículo, é absurdo. Se isso desse força pro Brasil, a gente já seria autônomo em tudo, em tecnologia, em várias outras coisas. Nem petróleo a gente produz, a gente refina o nosso próprio petróleo. Quando tentaram criar refinaria aqui, só aconteceu uma coisinha mesmo. Qual que foi mesmo? Maior escândalo de corrupção do Brasil. Verdade. Mas voltando. A verdade, pessoal, é que o governo precisa arrecadar 14 bilhões extras, porque acabou gastando de um outro lado, e para fazer o arcabouço fiscal fechar as contas, estão cobrando mais um produto aí que vai ser taxado para você pagar a conta. Qual que é a questão, pessoal? Do mesmo jeito que fizeram com o IOF, né, que também é um imposto regulatório, você sabe a diferença do imposto arrecadatório para o regulatório? O arrecadatório é imposto de renda, é IPTU, são impostos que o governo vai usar, vai criar para arrecadar dinheiro e fazer a nossa sociedade funcionar, na teoria, tá? Na prática a gente sabe que existe várias questões, corrupção, desvio, né, superfaturamento, mas na prática deveria ser assim. E já o imposto regulatório, ele serve, como o nome diz, para regular nossa economia, para corrigir algumas discrepâncias que são causadas, por exemplo, né, ao você investir, ao você fazer a compra de um produto que não deveria, o imposto sobre o cigarro, o imposto sobre bebidas alcoólicas. Eu sou contra qualquer tipo de imposto, mas essa ideia, quem pensou que ia ficar só no IOF, só no rico, né, quem vai viajar para Disney e comprar dólar no exterior, tá sendo enganado, porque o governo ele usa essa justificativa e tira do bolsinho dele a hora que ele precisar essa narrativa aqui com qualquer coisa, tá? A medida surge em um momento delicado para as contas públicas. Desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe econômica liderada por Fernando Haddad tem buscado novas fontes de receita para cumprir a meta de superávit primário. Só vamos lembrar um dado aqui que poucas vezes eu usei aqui no resumo da ópera, né? A gente tem o resumo da ópera, não tem nem 10 vídeos postados ainda e eu já mostrei isso aqui várias vezes, né? O Brasil, ó, encerra 2025 com arrecadação recorde de 3,98 trilhões de reais, o maior recorde de arrecadação de impostos. Será que o problema do Brasil realmente é a arrecadação? A gente precisa arrecadar mais? O argumento da Fazenda é que a entrada de produtos estrangeiros estaria em níveis capazes de ameaçar elos da cadeia produtiva e provocar regressão tecnológica. Regressão
regressão tecnológica, gente. É exatamente o contrário. O Brasil não tem quase produção tecnológica nenhuma, tá? Quantos smartphones, quantos celulares, quantas Apples existem aqui dentro, quantas Nvidias existem aqui dentro, quantas redes sociais existem aqui dentro, quantas empresas aqui dentro estão pesquisando, criando IA, inteligência artificial. E agora a gente tá taxando, é óbvio que a gente vai ficar com uma regressão tecnológica com isso daqui. Você acha que agora o empresário, o empreendedor, ou você que está na sua casa, vai ter mais dinheiro para comprar esses equipamentos que vão ficar mais caros, ou você vai ficar esperando mais tempo, vai ficando mais defasada a sua tecnologia, enquanto que o resto do mundo tá lá na corrida? Não faz sentido uma justificativa dessa, gente. Na prática, o caso dos celulares levanta dúvidas. O Brasil tem linhas de montagem, mas depende de componentes e tecnologias importados. Tanto que eu peguei essa outra notícia aqui do G1, né, meio que tentando passar pano para essa medida, gente, que para mim não tem como, ó. Celulares podem subir com o novo imposto de importação, veja quais marcas vão ser afetadas. Segundo aqui o G1, ó, a medida não atinge os smartphones produzidos no Brasil, que representam 95% dos aparelhos comprados no país em 2025. As marcas, ó, que não vão sofrer impacto ou que vão, ó, Apple não vai, Samsung não vai, Motorola não vai, Xiaomi não vai, Jove não vai, Realme não vai, Oppo não vai. Nunca nem ouvi falar dessas marcas aqui de baixo. Essas marcas não fabricam do zero os smartphones do Brasil, ó. Estão falando aqui, ó, as peças do produto vêm de outros países e quando chegam ao Brasil são montadas suas unidades fabris ou de terceiros. Isso aqui é o que a reportagem tá falando, né? Mas cadê no escrito, no decreto, né? Que se a empresa estiver montando no Brasil, ela vai ficar com 0% de imposto. E outra coisa, mesmo que o celular seja montado no Brasil, ele não compra nenhum equipamento de fora, e aí esse equipamento não vai ficar caro? É uma ilusão você achar que o empresário brasileiro não vai repassar esse custo. Ninguém vai absorver isso aqui de graça, sem repassar para o cliente final. E muitos empreendedores, pessoal, que eu conheço, que eu faço entrevista, relutam em repassar todos os custos para o cliente, porque ele sabe que se o preço sobe muito, ele não vende. E ele quer tentar vender. Então ele ainda consegue ali absorver uma parte do prejuízo, fica com ele. Não vai pensando que ele repassa tudo, porque ele sabe que ele vai sacrificar o número de vendas e isso impacta a empresa. Eu fui outro dia no Açaí fazer entrevista e eu falei com um dono de restaurante. E quando o preço da carne sobe, você acha que ele aumenta o preço do prato de comida dele assim de uma hora para outra? Lógico que não, porque aí afasta a clientela toda. Ele absorve o prejuízo também. O impacto não se limita aos bens de consumo, ou seja, que você, pessoa física, vai pagar a conta. Parte da alta recai sobre bens de capital, máquinas e equipamentos usados na produção. Isso significa que empresas que dependem de tecnologia estrangeira para modernizar fábricas ou ampliar capacidade produtiva também pagarão mais. Importadores alertam para perda de competitividade e possível pressão inflacionária. Eu já venho avisando aqui no resumo da ópera e lá na cara da riqueza que a gente deve ter inflação subindo ao longo do ano de 2026. Então pensa, aumento do salário mínimo em mais de R$100. Ponto positivo para a população, mas é mais dinheiro circulando, isso aqui aumenta a inflação. A gente tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Ponto para a população. Boa medida, já devia ter feito há muito tempo. Deixaram para agora porque é ano de eleição, mas vai gerar inflação também. Taxa de juros caindo de 15%. Quando a taxa começar a cair, aumenta a economia, aumenta a atividade econômica. Bom também para todo mundo, para o empreendedor, para a população, crédito, linha de crédito, para o financiamento. Vai gerar inflação. Fim da escala 6x1, aumento de custos das empresas, né? Inevitavelmente vai ter. Você a favor, você contra, vai ter aumento de custo. E aí, inflação na conta também. E agora, perda de produtividade porque os equipamentos estão mais caros. Vai ficar mais caro, você repaginar, você modernizar a tua empresa, vai acabar repassando o custo também para a população. Então, se você investe e você não tem nada que te proteja contra a inflação na tua carteira, não tem um título IPCA, não tem dólar na tua carteira, não tem algum investimento, alguma empresa, algum fundo imobiliário que se dê bem quando a inflação sobe, você é doido, porque este é o momento da gente fazer isso aqui, tá? No fundo, a medida combina política industrial e necessidade fiscal, mas a segunda parece mais urgente que a primeira, né? Os 14 bilhões estimados ajudam a fechar a conta de curto prazo em um orçamento pressionado por despesas obrigatórias e com pouco espaço para cortes estruturais. Aumentar tarifas é uma solução rápida. O custo, contudo, é difuso, recai sobre empresas que investem, sobre consumidores que compram. Então é mais uma vez, pessoal, a população pagando uma conta que está cada vez mais impagável. Você sabe que eu tenho um viés libertário, eu sou uma pessoa liberal, né? Em termos de mercado, eu tenho um canal de investimento, eu falo sobre investimentos aqui na internet, então eu tenho esse viés aqui, eu trago esse viés, o viés do mercado, o viés do livre mercado entre as pessoas. Tarifas são impostos com outro nome. Embora tecnicamente incidam sobre importadores, acabam sendo repassadas ao preço final. Em um país de renda média comprimida,
ainda isso pesa. E ao contrário de reformas estruturais, o protecionismo não aumenta a produtividade por si só, apenas cria um escudo temporário. E aí, o que você achou dessa medida? Comenta aqui embaixo. Vou deixar o último vídeo do resumo da ópera aqui e o nosso grupo do WhatsApp. Entra lá com todas as atualizações dos novos vídeos. Até o próximo vídeo. Valeu!